Estamos ao vivo. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h10. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. A ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de junho de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro a ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de junho de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Iniciaremos com os expedientes recebidos do prefeito. Projeto de lei, ofício número 261 de 2020. Ofício número 261 de 2020. Nazaré Paulista, 23 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. Iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre: altera a Lei número 1517 de 2020, de 9 de junho de 2020, e dá outras providências. Conforme no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município e possibilitar a transferência de repasses através de emendas parlamentares para o custeio e manutenção do Fundo Municipal de Saúde junto ao Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde. Sendo o que se apresenta, valemos-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 294 de 2020. Dispõe sobre: altera a Lei Municipal número 1517 de 2020, de 9 de junho de 2020, e dá outras providências. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do município de Nazaré Paulista, para saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal número 1517, de 9 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional suplementar, bem como crédito especial nos termos seguintes. Inciso 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil na seguinte unidade orçamentária. 6. Saúde. 6.1. Fundo Municipal de Saúde, 10.301.05.2033, manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Unidade Básica de Saúde, 33.90.30.02.301, material de consumo, R$200 mil. Inciso 2º, fica aberto crédito especial no valor de R$200 mil na seguinte unidade orçamentária. 6. Saúde. 6.1. Fundo Municipal de Saúde. 10.302.05.2034. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e Hospital Municipal. 33.90.30.02.302. Material de consumo, R$200 mil. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 22 de junho de 2020,
Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para alterar a Lei Municipal 1517 de 2020, de 9 de junho de 2020, que trata sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 400 mil. Faz-se necessário a alteração da Lei Municipal 1517 de 2020 para possibilitar a abertura do referido crédito adicional suplementar e especial para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar transferência de repasses através de emendas parlamentares para o Fundo Municipal de Saúde, possibilitando o custeio e manutenção junto ao Hospital Municipal e unidades básicas de saúde, visto que, por um lapso, apenas for aberto em referida lei crédito suplementar. Desta forma, sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Ofício número 262 de 2020. Ofício número 262 de 2020. Nazaré Paulista, 23 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. Iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$ 16 mil. Com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para a apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município e possibilitar o custeio de equipamento e material permanente para a manutenção de logradouros públicos e divisão de trânsito. Sendo o que se apresenta, valemos-nos do ensejo para reiterar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Projeto de lei número 295 de 2020 dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$ 16 mil. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional especial, artigo 41, inciso 2º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 64, no valor de R$ 16 mil na seguinte unidade orçamentária. 5. Serviços municipais. 5.3. Logradouros públicos. 15.452.082.052. Manutenção do trânsito. 33.90.30. 01.410. Material de consumo. R$ 14 mil. 33.90.30. 01.430. Material de consumo. R$ 2 mil. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com a anulação da seguinte dotação orçamentária. 7. Turismo, indústria, comércios e serviços. 7.1. Turismo. 23.695.092.039. Manutenção do turismo. 33.90.39.01.110. Obras e instalações. R$ 16 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 1521 de 2020, de 16 de junho de 2020. Nazaré Paulista, 22 de junho de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16 mil. Faz necessário a abertura do referido crédito adicional especial para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar o custeio de equipamentos e material permanente para manutenção de logradouros públicos e divisão de trânsito. Desta forma,
Sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para os ofícios. Ofício número 260 de 2020. Ofício número 260 de 2020, Nazaré Paulista, 23 de junho de 2020. Encaminha balancetes da receita e da despesa do mês de maio. Excelentíssima Senhora Presidente, servimos-nos o presente para encaminhar a Vossa Excelência os balancetes da receita e da despesa do mês de maio de 2020. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Os balancetes da receita e da despesa ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria para análise e extração de cópias, que desde já fica autorizado. Passaremos para os expedientes diversos recebidos. Correspondência da Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União pagos aos municípios destinados a garantir a execução de programas. Município de Nazaré Paulista. Fundo Nacional de Saúde no período de janeiro a maio de 2020 no valor de R$ 799.560,58. Fundo Nacional de Assistência Social no período de janeiro a maio de 2020 no valor de R$ 103.003,26. Ministério da Cidadania no período de janeiro a maio de 2020 no valor de R$ 22.806. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no período de janeiro a maio de 2020, no valor de R$ 520.810,75. Recursos sobre supervisão do MEC, no período de janeiro a maio de 2020, no valor de R$ 519.699,38. O Fundo de Participação dos Municípios, no período de janeiro a maio de 2020, no valor de R$ 4.288.390,54. Transferência de Imposto Territorial Rural, no período de janeiro a maio de 2020, no valor de R$ 2.521,44. Transferência das participação da produção de petróleo, no período de janeiro a maio de 2020, no valor de R$ 111.022,49. Transferência de cota parte da compensação financeira, período de janeiro a maio de 2020, no valor de R$ 4.688,36. Este documento ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria para análise e, se necessária, a extração de cópia, que desde já fica autorizado. Passaremos para os expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei número 596 de 2020. 296. Nazaré Paulista, 25 de junho de 2020. Senhora Presidente e nobres vereadores, apresento à consideração de Vossa Excelência e dos demais vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação de estrada de servidão que especifica no bairro Mascate. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Célio Aparecido Pinheiro. Projeto de Lei número 296 de 2020. Dispõe sobre: autoriza a denominação de estrada de servidão no bairro Mascate e dá outras providências. Estrada de servidão do Picharro. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de estrada de servidão do Picharro
A atual via sem nome localizada no bairro Mascate. Parágrafo 1º. Tem seu início na altura do KM 014 da Estrada Municipal do Lago, lado direito, sentido cidade-bairro, e segue por uma extensão de 300 metros, até encontrar o seu final, possuindo em toda a sua extensão largura de 5 metros, tendo suas confrontações tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, com áreas particulares. Parágrafo 2º. Nas placas indicativas deverá constar a inscrição Estrada de Servidão do Picharro. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 25 de junho de 2020. Vereador Célio Aparecido Pinheiro. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Projeto de lei número 297 de 2020. Nazaré Paulista, 25 de junho de 2020. Senhora Presidente e nobres vereadores. Apresento à consideração de Vossa Excelência e dos demais vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação de vias públicas no bairro Cuiabá, no empreendimento Altos da Estiva, de ruas Gérbera, Petúnias e Limoeiros. Certo de que a propositura receberá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Flávio Gonçalves Gonzaga. Projeto de lei número 297 de 2020. Dispõe sobre denominação de vias públicas que especifica no bairro Cuiabá, ruas Gérbera, Petúnias e Limoeiros. Empreendimento Altos do Estiva. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação nas seguintes vias públicas localizadas no bairro Cuiabá, no empreendimento Altos da Estiva. Inciso 1º. Rua 1, continuação da Rua Nossa Senhora Aparecida. Rua 2, Rua Gérbera. Rua 3, Rua das Petúnias. Rua 4, Rua dos Limoeiros. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 25 de junho de 2020. Vereador Flávio Gonçalves Gonzaga. Exposição de motivos ao projeto de lei número 297 de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. O projeto de lei ora apresentado visa autorizar o Executivo Municipal denominar vias públicas existentes localizadas no bairro Cuiabá, no empreendimento denominado Altos da Estiva. O projeto de lei foi elaborado a pedido dos moradores que solicitaram a denominação das referidas ruas. Nesta esteira, apresento projeto de lei autorizando a denominação das referidas vias públicas para atender solicitação dos moradores. Ressalto que deixo de apresentar abaixo assinado em certidão de óbito, vez que não se faz homenagem à pessoa, conforme determina o regimento interno da Casa. Esclareço que também junto cópia do mapa de localização do empreendimento devidamente aprovado pela Prefeitura. Assim, Senhora Presidente e nobres vereadores, após a apresentação dessas considerações, esperamos que o presente projeto receba apoio unânime dos nobres pares. Atenciosamente, vereador Flávio Gonçalves Gonzaga. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para requerimentos. Requerimento número 108 de 2020. Requerimento número 108 de 2020. Requer ao prefeito municipal o envio de informações sobre obras realizadas no município.
Requeremos à mesa, após ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, envie as seguintes informações. Primeiro, envio de relatório do Departamento de Obras e Serviços Municipais relatando o total de obras realizadas no município e na atual administração. 2. Envio de relatório do Departamento de Obras e Serviços Municipais relatando o total de obras paralisadas na atual administração. 3. Envio de relatório do Departamento de Obras e Serviços Municipais relatando a atual situação de cada obra paralisada. 4. Envio de relatório da chefia do Executivo relatando sobre o valor total das obras já realizadas e das obras que estão paralisadas, bem como o número do convênio e a origem dos recursos. Justificativa. No último dia 26 de maio, a vereadora Wanda apresentou requerimento cobrando informações do chefe do Executivo Municipal sobre a paralisação das obras da creche municipal do bairro de Vicente Nunes. Porém, através de rede social, fomos instados a explicar a paralisação de outras obras iniciadas e outras que nem iniciadas foram. Dessa forma, requeremos ao prefeito municipal as informações acima em busca de tomar conhecimento e poder, inclusive, responder à publicação em rede social. Nazaré Paulista, 26 de junho de 2020. Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, vereador PSD. Coloco o requerimento número 108, 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Jefferson. Boa noite a todos presentes, aos nobres vereadores. Como disse aqui no requerimento, semana passada a vereadora Wanda fez uma cobrança referente a uma obra da creche do Vicente Nunes. Tive lá com o vereador Fábio Alexandre. Realmente a obra estava um período parada. Sabemos que obras, existe um procedimento de licitação, qual já tivemos emendas também de deputados, o qual pude acompanhar os procedimentos. Sei que não é simplesmente o deputado manda o dinheiro e a obra é executada, tem um trâmite de trabalho da prefeitura, do prefeito, da equipe. E essa semana até mesmo o prefeito respondeu no Facebook dele, respondeu na página dele, fez uma postagem tanto de obras executadas, que respondeu na página dele as obras que tem executadas, e nisso a população vem perguntar para a gente a respeito de... Temos aqui, foi anunciado que ia ser feito um mirante na praça, tinha uma placa, a placa foi tirada, então o pessoal pergunta para a gente. E como vereadores, a gente tem a obrigação de saber. Não só eu, como todos também tem que ter essas informações em documento. Para mim, resposta em documento para poder provar que está aqui, ó, solicitamos. Então esse é o motivo do qual elaborei essas perguntas. Deixo aberto também o requerimento para todos os vereadores assinarem, que a resposta não é só para mim, é para todos, e que possamos estar respondendo à população. Vereador Romero, estou falando que estão respondendo para fake. Creio que não seja fake não respondendo, porque se o fake elabora, a população lê, visualiza e também pergunta isso para a gente depois. Então, se um fake lançou, acaba instigando a curiosidade da população. Então, esse é o motivo que o requerimento está feito para que todos tenham informação. Somente, presidente. Mais alguém? Coloco o requerimento número 108, 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro o requerimento número 108, 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, aprovado por unanimidade. Passaremos para as indicações. Indicação 674 de 2020. Indicação número 674 de 2020, de autoria da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a necessária implantação de 8 luminárias em frente ao mercado do senhor Luiz Piraí, no bairro Moinho 2. Indicação número 675 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga,
que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a construção de uma lixeira na estrada do Rio Acima, KM 22, próximo ao ponto de ônibus. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destino o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembro aos senhores vereadores que desejarem falar, que seja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Jefferson. Novamente, boa noite a todos que acompanham pela rede social e aos novos vereadores. Queria estar aproveitando esse momento de tema livre e essa semana temos que reconhecer o que é bom, temos que elogiar. Temos o departamento da prefeitura que, mediante essa pandemia, situação que a sociedade se encontra, tem se destacado. Uma são os profissionais da saúde, qual a gente temos que tirar o chapéu para eles, que vem exercendo um ótimo trabalho. E outra são a equipe que trabalha na área social. Já tive a honra de trabalhar nesses setores no meu período que eu passei pela prefeitura. E eu tenho acompanhado e visto o desempenho dos profissionais, tanto do CRAS, quanto também do Fundo Social. Hoje acho que a Priscila está na casa. O trabalho que ela vem fazendo na frente do Fundo Social, atendimentos até o domingo, tive uma família qual me procurou, encaminhei para ela, e ela foi atender essa família, uma família numa situação difícil mesmo, financeira, questão de alimentos, e o Fundo Social esteve à frente atendendo em pleno domingo. Então a gente temos que dar parabéns não só ao Fundo Social, como à administração também do prefeito, que se ela está lá, porque é o prefeito que deu esse poder a ela, reconheceu a capacidade dela. Então a gente, considerado oposição, mas temos que reconhecer o que está funcionando e dar os parabéns para a equipe do Fundo Social. Somente, presidente. Pela ordem. Palavra do vereador Célio. Senhora presidente, nobres vereadores, quero saudar a presença de todos que acompanham, agradecer pelas redes sociais. A nossa sessão de Câmara vem sendo transmitida ao vivo. Boa noite a todos. Quero endossar as palavras do vereador Jefferson e estender os aplausos ao Departamento de Obras e Serviço. Quantos pontos de ônibus foram construídos durante esse mandato? Quantos cestos de lixo e ampliação da rede de coleta do lixo? Bairro dos Ferreiras, Livramento, Sertãozinho, Santa Luzia, Tibainha e outros bairros. E não é simplesmente só pedir para o caminhão passar lá e coletar o lixo. Tem que ter lá o lugar de colocar o lixo. E isso é o Departamento de Obras que tem feito esse trabalho. Quando também a gente pede para a prefeitura faz uma nova linha de transporte de alunos, a gente tem acompanhado que os alunos não ficam no tempo. É construído um ponto de ônibus. Então a prefeitura construiu vários. Quero estender os agradecimentos ao Departamento de Estradas. Também, esse ano, esses 3 anos que se passaram, os 2 tratores da prefeitura, na época de preparar a terra para a plantação, não parou um dia sequer, arando terra e gradeando terra e fazendo todo esse trabalho de apoio ao produtor rural. Então, é mais uma coisa que a gente muitas vezes não lembra, mas é um trabalho de uma realização muito boa ao munícipe. Também quero aqui estender os meus agradecimentos ao Departamento de Obras, que todas as obras que vêm sendo realizadas e todas as obras que passa de ser um projeto e cai na parte de construção, é graças a uma equipe que desenvolve um trabalho perfeito, né?
como o prefeito Murilo comentou esses dias em redes sociais, para a obra sair do papel e ir para a parte física, é um processo muito grande, envolve muitas coisas, principalmente obra que precisa de recurso do Estado e depende da Caixa Econômica. E tem que ter essa ligação muito forte do engenheiro, da assessoria do prefeito com a Caixa. E uma vírgula, um dia que eu acompanhei o prefeito em Jundiaí, eu vejo lá que um detalhezinho, uma vírgula no projeto, eles já pedem para consertar o erro. Só que eles não falam de todos os erros. Conserta a vírgula, leva a vírgula arrumada. Não, agora tem mais esse ponto aqui. Volta, conserta o ponto, volta lá. Então, quer dizer, tem que ser uma equipe que fala a mesma língua para que o projeto ande. A maioria dos prefeitos que a gente vê que teve dificuldade, e eu até não culpo e não cito o nome, mas a maior parte dos prefeitos, por quê? Porque muitas vezes não tem uma equipe que trabalha numa sintonia com todos esses departamentos, e aí o serviço fica travado. Mas eu quero aqui parabenizar, senhora presidente. Nós tivemos esse mês que se encerra, é um mês bastante festivo em nossa região, Atibaia, Joanópolis, Piracaia, Nazaré, e ainda bem que Nazaré não deixou de perder, não deixou esquecido, não deixou de lado o brilho da festa do Divino. Por mais simples e singela que tenha acontecido, mas o padre e toda a equipe de festeiros e a prefeitura não deixou a estrela apagar. Pelo contrário, o Divino Espírito Santo estava muito vivo e aceso em nossa cidade. Tivemos aí a alvorada, né, que é uma coisa tradicional da cidade. Tivemos as missas, as procissões dentro das adequações que foram lá implantadas através de carreatas e o padre lá saindo em cima do caminhão e um monte de carro ali participando. Tivemos sim a procissão, o andor do Divino saiu pelas ruas da cidade, então o povo não deixou de manifestar a fé, não deixou de participar dessa festa tão linda, tão bonita que é a festa do Divino Espírito Santo. É claro, faltou sim, faltou as barracas, faltou o leilão, faltou sim os shows, faltou a paçoca, faltou o afogadão, sim, mas o povo soube compreender que o esteio principal é a fé no Divino Espírito Santo. Então eu quero aqui parabenizar os festeiros, todos que colaboraram com a festa, ao Padre Alexandre que brilhantemente, não vou falar de improviso, mas ele soube ali se ajeitar dentro do que se pode fazer e fez uma festa bonita, uma festa, não deixou passar em branco. Eu falo mais ou menos isso, não deixou passar em branco. Vejam bem que no dia de São João em Atibaia, acredito que até eu não participei. Eu acredito até que não teve, assim, tanta manifestação de festa. Piracaia também não teve, Joanópolis também não. Né? É claro que cada cidade, o padre trabalha de uma forma, mas aqui nós tivemos sim a festa do Divino, um pouco diferente das outras, mas tivemos. E o que vale é a fé. Então, fica aqui os meus parabéns a todos que participaram dessa festa e que o ano que vem essa festa a gente possa estar em outra situação e que ela possa voltar ao normal de uma festa do Divino como a gente sempre participou. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém? Declaro encerrado o expediente. Pois não.
Boa noite a todos, as pessoas da rede social, aos nobres vereadores, ao senhor que está sentado ao nosso auditório, né? Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre essas luminárias que eu estou falando aqui, que eu pedi. Essas luminárias foram projetadas há quase há 2 anos atrás, ou então no início que chegou essas luminárias. E esse projeto foi feito com o senhor Cristiano. E eu estava lá no bairro, junto com com meu esposo, vendo a localização junto com ele quanto a esses projetos de lá do senhor Luiz Piraí, lá naquele bairro. Ah, mas vocês podem falar 8 luminárias, mas não é só lá na frente. Então, há um projeto. E isso daí, eles estão cobrando. Eu não sei se vocês, senhores vereadores, lembram quando o senhor vereador lá de Cuiabá, o senhor Antônio Mia, ele estava reclamando que as pessoas estavam cobrando. E como é que seria depois, se você voltasse à casa dessa pessoa para pedir um voto para ele? Como seria? Como é que seria para esse olhar com as pessoas nesse pedido? Eu não teria coragem mais de voltar. Então, eu peço encarecidamente que esse morador, ele está pedindo, por favor, ele está implorando, ele está dizendo nas redes sociais. E eu tenho falado muito até com o senhor prefeito sobre isso aí. Eu sei que é complicado, eu sei que está difícil por causa dessa Covid, né? Mas essa luminária, veja bem, vocês já imaginaram nesse transtorno quando voltar às aulas, se é que vai voltar? Nós temos aí pessoas que pegam esse ônibus e vêm para estudar em Nazaré. E aí, como é que fica? Eu sei que ali precisa de uma secundária, eu sei que é caro, eu sei que existe, mas isso foi prometido, e não fui eu que prometi. Então, eu gostaria de pedir ao senhor prefeito que olhasse melhor para esse pessoal lá do bairro do Moinho 2. Pois estão lá à noite completamente escuro. Muito obrigada, senhora. Mais alguém? Declaro encerrado o expediente. Passaremos para os requerimentos. Pela ordem. Pois não. Fazer um requerimento. Boa noite a todos. Né? Fazer um requerimento aqui, presidência, que fosse incluso na ordem do dia o projeto 294 de 2020 e 295 de 2020 para a primeira e segunda votações. E que só não interrompesse a sessão para a gente fazer os pareceres. Eu consulto os senhores vereadores sobre a inclusão desses 2 projetos de lei 294 e 295 de 2020. Tudo bem? Coloca o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes para que seja incluído na ordem do dia em primeira e segunda discussão e votação os projetos de lei no 294 e 295 de 2020. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco esse requerimento verbal em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes incluído na ordem do dia em primeira e segunda discussão e votação. Os projetos de lei número 294, 295 e 2020 é aprovado. Suspendo a sessão por 5 minutos para a comissão dos pareceres.
retornando aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Iniciamos agora a segunda parte desta sessão ordinária, que trata da ordem do dia. Faremos agora a leitura dos pareceres dos projetos de lei 294 e 295 de 2020. Parecer 477 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 294 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala das sessões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 30 de junho de 2020 para analisar o relatório número 477 de 2020, elaborado pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei número 294 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre, altera a Lei 1517 de 2020, de 9 de junho de 2020, e dá outras providências. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, defendeu a sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Parecer 478 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei número 294 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala das sessões, no intervalo da sessão ordinária do dia 30 de junho de 2020, para analisar o relatório 478 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei número 294 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei Municipal 1517 de 2020 e da outras providências. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro suplente. Parecer 479 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 295 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala das reuniões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 30 de junho de 2020, para analisar o relatório 479 de 2020, elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei 295 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre cria crédito adicional especial no valor de R$ 16.000 destinados à despesa de custeio de equipamento e material permanente para manutenção de logradouros públicos e da divisão de trânsito. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu a aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes como presidente, vereador Célio Aparecido Pinheiro como membro.
Parecer número 480 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 295 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 30 de junho de 2020, para analisar o relatório 480 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei 295 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$16.000, destinado a fazer frente às despesas de custeios de equipamento e material permanente para manutenção de logradouros públicos e da divisão de trânsito. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro suplente. Coloco o projeto de lei número 294 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 294 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 294 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 295 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 295 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 295 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de resolução número 11 de 2020. Projeto de resolução número 11 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre alteração do anexo 2º, o emprego de provimento em comissão e da outras providências. Única discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de resolução número 11 de 2020 em única discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de resolução número 11 de 2020 em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de resolução número 11 de 2020, de autoria da mesa diretora, aprovado em única votação por unanimidade. Projeto de lei número 284 de 2020. Projeto de lei número 284 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre fixa o subsídio dos vereadores do presidente da Câmara do município de Nazaré Paulista para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 284 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 284 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 284 de 2020, de autoria da mesa diretora, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 285 de 2020. Projeto de lei número 285 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal,
que dispõe sobre fixa o teto do subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Nazaré Paulista para a legislatura 2021 e 2024 e dá outras providências. Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 285 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 285 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 285 de 2020, de autoria da mesa diretora, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 292 de 2020. Projeto de lei número 292 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Sensinelli e Dolores dos Santos, que dispõe sobre: altera a redação do parágrafo 1º do artigo 27 da Lei Municipal 79 de 1971 e dá outras providências. Primeira discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 292 de 2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 292 de 2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 292 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Sensinelli e Dolores dos Santos, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 293 de 2020. Projeto de lei número 293 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, que dispõe sobre denominação de via pública que especifica no bairro Itinga, Rua Joaquim da Silva, Zico Mineiro. Primeira discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 293 de 2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 293 de 2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 293 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, aprovado em primeira votação por unanimidade. Explicação pessoal. Nos termos dos artigos 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembrando que cada um dos inscritos terá até 10 minutos para o seu pronunciamento e que o quórum mínimo é de 6 vereadores. Como não há nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão, sendo a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão, às 20 horas e 17 minutos.